Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu sou da opinião de que se nós tivermos que elogiar alguém, nós precisamos de elogiar essa pessoa enquanto ela está viva, enquanto temos a oportunidade, principalmente enquanto estamos na presença dessa pessoa. E eu já quero fazer um elogio ao meu convidado de hoje, que é o Fabiano Guimarães Silva, diretor-geral do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, famoso IF Goiano. O tema da entrevista será os impactos da agricultura regenerativa. Fabiano, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Olá, Divino Ronaldo. É um prazer estar falando de um tema tão importante deste contigo. Então, estou excelente, ótimo. Então, eu quero fazer um elogio, aliás, dois elogios. Um pelo tema, que eu acho altamente pertinente, e outro pela atuação que você tem, pela pessoa que você é, pela simplicidade. Você é aquela pessoa que o cargo, o título não subiu na cabeça. Muito pelo contrário, você gosta de ajudar outras pessoas a também subirem para chegar no patamar que você está. E isso é algo que eu admiro muito em você. Obrigado, Divino Ronaldo. Meu amigo, o que é agricultura regenerativa? Ótima pergunta, Divino Ronaldo. Para explicar exatamente o que vem a ser esse nome bonito, agricultura regenerativa, ela surgiu basicamente por alguns fatores, dentre elas, alguns produtores cujas suas propriedades fazem divisa com o Parque Nacional das Emas em Mineiros, como é o caso do produtor Rogério Viana. Por essas propriedades estarem próximas a uma área de preservação permanente, um parque nacional, a legislação impedia esses produtores de utilizar determinados produtos químicos para o controle de pragas, doenças, plantas daninhas. Então, esses produtores começaram a realizar determinadas práticas, a substituir determinados produtos químicos, como inseticidas, fungicidas, por produtos biológicos. E passaram a substituir, por exemplo, adubos químicos por composto. Então, agricultura regenerativa é tudo que você puder minimizar, são as técnicas, a forma de aplicação, os produtos que você vai aplicar, minimizando impactos ao meio ambiente, como produtos biológicos, por exemplo, como adubo. Ao invés de utilizar o adubo, utilizar um esterco, um composto, que é melhor do que o esterco ainda. Então, em linhas gerais, essa seria uma definição de agricultura regenerativa. Na verdade, ela é um conjunto de técnicas sustentáveis. Às vezes a gente pensando aqui, fala, puxa vida, fazer isso numa horta, por exemplo, é simples. Então, mas como fazer isso em grande escala? Por exemplo, o Rogério, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui, eu não sei hoje como é que está, mas na época ele plantava 300 hectares. Como fazer isso em 300 hectares, por exemplo? Então, e esses produtores começaram participando de vários workshops, de treinamentos, de cursos, em outras regiões, em outros climas, como país de clima temperado, que é totalmente diferente. É muito mais fácil você produzir alimento, culturas em larga escala, como você muito bem mencionou agora, em um país de clima temperado, que você tem muito menos ataque de pragas, de doença, que você tem uma parte do ano que tem gelo, isso controla muitas pragas e doenças. Então, primeiro eles fizeram esses treinamentos e tentaram aqui na nossa região, que tudo é mais intenso. A matéria orgânica aqui, ela se degrada com uma velocidade muito maior, porque em uma época do ano tem muita umidade e a temperatura elevada. Isso é um clima maravilhoso para a proliferação de fungos, de bactérias patogênicos que causam doenças às plantas. E eles foram, com toda essa dificuldade, eles foram desenvolvendo esses produtos nas suas próprias fazendas, foram realizando essas técnicas de compostagem
e sempre procurando a ajuda da academia, das universidades, dos institutos, da Embrapa, e com isso eles conseguiram, mas muitas das vezes, Divino Ronaldo, eles estavam dando certo, via que conseguia controlar muito uma doença, uma praga, que a produtividade, quando você substituía o adubo químico pelo um composto orgânico, que a produtividade não diminuía, às vezes aumentava a produtividade, mais importante, o custo de produção diminuía. É muito importante a gente voltar nesse assunto, custo de produção. Mas eles ainda não entendiam muito bem o porquê. E aí é que entra o grande projeto chamado Regenera Cerrado, que a gente pode falar dele melhor, que resumindo, foi a fusão, a união destes produtores, como é o caso do Rogério Vian e vários outros, com pesquisadores e com estudantes. Bom, já já a gente vai voltar a falar do Regenera Cerrado, mas antes eu gostaria que você trouxesse quais são os pilares da agricultura regenerativa. Os pilares da agricultura regenerativa, se a gente for resumir, é um conjunto de técnicas, são todas as técnicas as interferências que você vai realizar na sua cultura, minimizando os impactos ambientais. Então, ao falar nisso aí, a gente fala em cuidado com o solo. O solo, os nossos solos de cerrado, naturalmente, tem toda uma comunidade, não só de micro-organismos, mas como organismos, vamos dizer assim, organismos maiores, que estão ali ajudando a transformar a matéria orgânica, alguns minerais, tornando eles mais disponíveis para as plantas. Então, um dos pilares é você procurar dar condições para que toda esta comunidade que vive ali nos solos, e são comunidades que a gente pode falar de uma maneira simplória, as comunidades do bem, micro-organismos, fungos, bactérias, as minhocas, por exemplo, e uma série de outros seres vivos que estão ali no solo e que muitas das vezes a gente ignora eles. E aquelas práticas de aragem, gradagem, de herbicidas, inseticidas, prejudicam essa comunidade. Então, um pilar extremamente importante é o solo, né, que é o berço onde a gente, de fato, coloca e realiza a produção de todos esses vegetais. Tem um pilar que a gente não é que nunca lembra, mas até as escolas de agronomia, até muito pouco tempo, não davam valor, que são os organismos, os insetos, basicamente insetos, que realizam a polinização. Para você ter uma ideia, Divino Ronaldo, todas as escolas de agronomia dizia, por exemplo, a soja não precisa de polinizadores. A forma de fecundação da cultura da soja dispensa a polinização. Principalmente com o advento do projeto Regenera Cerrado, já existiam outras pesquisas anteriores, mas isso ficou comprovado com o Regenera Cerrado na nossa região, que a produtividade da soja pode aumentar muito, alguns sacos por hectare, quando você tem uma comunidade maior dos chamados polinizadores, que basicamente são as abelhas. Então, é outro pilar importante que ficou por décadas ignorado, esquecido. Então, eu destacaria esses dois como principais. O solo é o principal, né, que é o local onde as plantas estão ali fixadas e onde elas conseguem retirar o que precisa para a produção, o crescimento satisfatório, para que elas cresçam tendo mais condições de se defenderem dos micro-organismos, dos insetos que podem causar redução à produtividade. Porque uma planta bem nutrida, por exemplo, ela é muito mais resistente ao ataque de pragas e doenças. E isso tudo, essas técnicas, estão totalmente associadas, ligadas a uma questão que, infelizmente, cada vez nós vamos sofrer mais, que são os chamados veranicos. Então, se você tem todo um solo bem estruturado em termos de não ter compactação, de ter uma quantidade, um teor de matéria orgânica maior, você tem, por exemplo, um aprofundamento do sistema radicular. Com isso, o que eu estava dizendo, que infelizmente
vai acontecer com mais frequência a cada ano, os chamados veranicos, isso demonstra que as plantas ficam muito mais, elas têm uma tolerância maior a esses dias sem chuva. Bom, agora que você já colocou o que é agricultura regenerativa e quais são os pilares, aí sim, eu acho que nós já podemos entender melhor o que é esse projeto Regenera Cerrado. Então, tinha esse, por um lado, um certo conhecimento na prática, no campo, por esses produtores que praticavam já essas técnicas mais sustentáveis de produção, basicamente de soja, milho, na região do sudoeste goiano, aqui no município de Rio Verde, Montevidéu, Jataí, Mineiros, nessas regiões, mas eles ainda tinham muitas dúvidas, e não sabiam como explicar o que estava acontecendo. Mas é bom lembrar que as técnicas de agricultura regenerativa já estavam ocorrendo, os produtores já estavam realizando, eu não diria que nem em toda a área, porque são produtores que têm áreas muito extensas, mas eles iam aumentando a cada ano, gerando mais dúvida. E aí nós temos que lembrar sempre de uma pessoa que foi muito importante para a produção de alimentos no Cerrado, que é o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que presidia o Instituto Fórum do Futuro. Então, ocorreu a união destes produtores com o Instituto Fórum do Futuro e com a influência do ex-ministro Alisson Paulinelli, convencemos a Cargill a financiar este projeto. Então, nós já estamos falando produtores, o ex-ministro da Agricultura com o seu instituto, a Cargill, e convidamos o Instituto Biosistêmico para fazer a gestão. E foram convidados, na ocasião, eu tive a oportunidade e a felicidade de participar desde o início da concepção deste projeto, Divino Ronaldo, 9 das melhores instituições de pesquisa do agro, da produção de alimentos, como a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa, com mais de um centro de pesquisa, o Instituto Federal Goiano, aqui o campus Rio Verde, ao todo são 9, a Universidade de Brasília. Então, veja que lindo foi esse projeto e como tem tudo e está dando certo. Produtores que já tinham experiência nessas técnicas de agricultura regenerativas, esses pesquisadores dessas instituições conceituadas e sempre envolvendo estudantes. Tudo isso financiado pela Cargill. Selecionamos 12 propriedades aqui no entorno da cidade de Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. Portanto, olha que coisa legal. Todos os experimentos de validação e de algum desenvolvimento dessas técnicas de agricultura regenerativa, que é importante deixar claro que a agricultura regenerativa ela nunca vai terminar o estudo. Nós vamos estar sempre adicionando alguma técnica a mais para caminhar no sentido de uma produção de alimentos mais sustentáveis. Portanto, todas as pesquisas foram e estão sendo realizadas nesses produtores, nesses 12 produtores aqui do sudoeste goiano. Esse é o projeto Regenera Cerrado. Fabiano, quando você fala do projeto, então, inicialmente a gente tem a ideia de que é algo local, já que ele nasceu aqui na nossa região, você colocou toda a questão climática nossa, o solo, todas as características. Quando você envolve a Universidade de Viçosa, Lavras, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UNB, quer dizer, a coisa já começa a expandir. É possível pegar o mesmo trabalho que está sendo realizado aqui no sudoeste goiano e levar ele para o Rio de Janeiro, por exemplo? É possível a gente, com esse conhecimento gerado aqui, validado, que é importante o que nós estamos fazendo, é validar o conhecimento que já é utilizado nessas propriedades. Levar ele de uma maneira muito parecida para várias regiões, principalmente do bioma cerrado. O Rio de Janeiro é um bioma um pouco diferente, mas com poucas adaptações, a condição de solo e ambiental desta região, do sudeste, mais do litoral, é um pouco diferente. Mas com adaptações se consegue, sim, realizar essas práticas de agricultura regenerativa nessa região, assim como em outros biomas, como
a região mais da Caatinga ou do Floresta Amazônica. Mas o conhecimento gerado aqui, ele será uma base muito importante para que outras regiões adotem essas tecnologias com as suas pequenas adaptações. Vocês realizaram um workshop recentemente aqui no IF. O que essa iniciativa agrega de conhecimento para os profissionais e também para os estudantes? A sua pergunta ela é muito interessante. Então, no último dia 29 de agosto, nós realizamos aqui no campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, no nosso auditório Jatobá, tinha 650 pessoas no workshop, que é um número bastante elevado, de produtores Sim. rurais, de profissionais ligados à área de revenda, de assistência técnica, de pesquisadores e de estudantes. Então, foi um momento fantástico, Divino Ronaldo, onde foi possível essa socialização. Os pesquisadores foram lá e apresentaram. Para solos foi isso que aconteceu, para pragas foi isso, para doenças foi dessa forma, o custo de produção foi desta maneira. Então, várias pessoas de outras cidades, até de outros estados, estavam aqui presentes. Vários extensionistas, e eu gostaria de chamar a atenção para algo que foi muito positivo nesse workshop. Muitos estudantes de cursos técnicos, de graduação, de mestrado, doutorado, de pós-doutorado. Por que isso é importante? Amanhã, esses estudantes estarão nas diversas regiões, não só aqui do Centro-Oeste, mas de outras regiões do Brasil, e eles já chegam com esse conhecimento. E mais importante do que isso que eu mencionei, esse projeto Regenera Cerrado, os resultados apresentados no último dia 29, eles foram desenvolvidos, foram validados com a ajuda de muitos estudantes. Significa que esses estudantes eles saem com um diferencial positivo muito grande, porque eles já saem com esse viés de produção, eles já sabem das vantagens, de como fazer para produzir alimentos cada vez utilizando técnicas que agridem mais o ambiente, que aumenta a segurança para o próprio produtor, uma vez que reduz custo, uma vez que reduz, por exemplo, quebras na produção causadas por veranicos. Então, neste dia, os produtores, vários fizeram relatos, vários deram entrevista, eles estão muito satisfeitos com esses resultados da agricultura regenerativa aqui na nossa região. E, inclusive, os pesquisadores, você mencionou isso bem anteriormente. Nós tínhamos aqui vários pesquisadores dessas universidades que nós mencionamos, que ajudaram, que contribuíram. A Unicamp é uma delas que eu esqueci de mencionar, que voltam para as suas bases, para as suas disciplinas, para as suas pesquisas lá no Sudeste, em São Paulo, em Minas Gerais, lá em Brasília, em outras regiões, na Universidade Federal de Goiás, e passa também de uma maneira com mais propriedade olha, aconteceu assim, esses resultados foram apresentados no workshop, está dando certo. Então, o fator multiplicador deste último workshop foi fantástico. Fabiano, a partir do momento que o produtor rural começa a aplicar essas práticas da agricultura regenerativa, ele se conscientiza da necessidade de trazer uma mudança. Logicamente que ele não vai mudar de uma hora para outra, são práticas que vão sendo colocadas ao longo do tempo. A partir de quanto tempo que ele começa a sentir a diferença? O impacto ele já é imediato ou não? É algo que leva tempo para começar a ter resultado? É outra pergunta fantástica sua, porque o ser humano, não vou dizer que é só o brasileiro, mas o ser humano, de uma maneira geral, nós somos muito imediatistas, né? E aí, como você mencionou bem, a agricultura regenerativa, você não começa com todas as técnicas no primeiro ano. Você vai começar com essa mudança, ela tem que ser gradativa. E no primeiro, aí você implanta alguma dessas técnicas, substitui um fertilizante químico por um composto, não elimina, mas reduz a aplicação de um inseticida químico por um biológico, e não vai dar muito resultado no primeiro ano, talvez no segundo ano, e se a pessoa não estiver muito bem treinada, muito bem assessorada, de fato pode ser um fator que
que deixa ela desanimada. Mas por isso que também foi importante a realização do workshop, porque o workshop, alguns pesquisadores fizeram apresentações, mas junto com os pesquisadores, em toda a mesa redonda, vamos começar pela primeira, que foi a que eu chamo de berço, a inicial, que é o cuidado com o solo. Nós tínhamos 2 pesquisadores da academia para ajudar a explicar os resultados, mas a gente tinha 2 produtores que acompanhou de perto. Então, os relatos, e o Adriano Cruvinel. O Adriano Cruvinel é um dos maiores entusiastas da agricultura regenerativa e ele já vem há anos praticando. Ele mesmo chamou muita questão para essa pergunta que você acabou de fazer. Não é imediato, não é no primeiro ano, não é na segunda safra que você vai implementando as técnicas de agricultura regenerativa e você já vai ver os resultados. Mas aí ele vai mostrando, e o Adriano ele vai mostrando isso de uma forma extremamente didática. A tal construção, tal galpão, a aquisição de determinadas máquinas, ela só se tornou possível porque reduziu o custo de produção. Opa, quando ele fala assim, o produtor que está lá, às vezes, assistindo e respondendo uma mensagem de WhatsApp, ele já para prestar atenção, porque aí ele falou no bolso, ele falou no custo de produção. Então, Divino Ronaldo, precisa ficar assim de uma maneira muito clara para todos que estão nos acompanhando essa conversa, que a agricultura regenerativa ela leva algumas safras, que depende do tipo de solo, de quantas técnicas que você vai iniciar no primeiro ano, na safra, na safrinha, mas, de fato, após algumas safras, dependendo desse nível que você já introduz no início, você vai ter esse resultado altamente positivo. Isso é igual musculação, academia, a gente começa a fazer, às vezes começa a sentir, no início às vezes até é ruim, né? Porque começa a doer, traz até alguma inflamação, o corpo reage. A analogia que você traz é fantástica, é muito similar a isso aí que você está dizendo, mas depois, quem de fato tem uma persistência, consegue ficar sem uma atividade física? Não consegue, ele sente falta. A agricultura regenerativa, pelos relatos que eu ouvi de produtores que estão, como a Marion Compir, também é outra que é totalmente entusiasta dessa técnica, você jamais vai conseguir voltar para o que era antes. Você falou de custo, diminuição de custo. Como é que esses sistemas produtivos, que são mais sustentáveis, podem interferir nos custos de produção do alimento? Porque realmente os custos estão altos. Qualquer coisa que você falar para o produtor que diminua custo, ele vai abrir os olhos e vai ficar com os ouvidos em alerta para entender um pouco melhor. Às vezes pode até não adotar, mas ele vai querer entender um pouco melhor. Na prática, como é que funciona isso, essa redução de custo? Hoje, os produtos químicos utilizados na produção de grãos, por exemplo, que é o assunto principal nosso aqui, que nós avaliamos, basicamente soja e milho, não só custo de produtos químicos, inseticidas, fungicidas, mas adubação nitrogenada, é muito atrelado, né, às variações do câmbio, do dólar. Então, muitas das vezes, acontece uma guerra na Ucrânia, os preços, há uma tendência, aponta-se para um caminho que, quando você consegue, na sua propriedade, produzir um biológico, um inseticida, um fungicida, você tem um pouco mais de estabilidade nessas elevações bruscas que acontecem desses produtos químicos. Mesma coisa da adubação, por exemplo, adubação nitrogenada e vários outros tipos de adubos químicos que a gente utiliza na produção de alimentos. Então, se você consegue prever isso mais, ter uma estabilidade maior na sua produtividade, só isso aí já é um fator que aumenta a segurança desse processo de produção. Então, e outro fator que eu destacaria de importância é que esse pessoal que entra na agricultura regenerativa, geralmente são produtores que estão muito ligados à academia, que estuda muito, que participa de vários eventos que ocorrem de forma similar, espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Então,
esse também é um fator que faz com que esses produtores acabem tendo... estão em grandes associações, como o Grupo GAAS, e eu vou te falar um fator que talvez seja, de tudo que eu falei agora, o mais importante. Eles têm prazer de passar esse conhecimento para uma pessoa que queira começar e não tem o conhecimento. O Adriano o Adriano Cruvinel, no relato dele, ele até está marcando alguns dias da semana, porque ele estava tendo procura, e você não pode todo dia receber um produtor que vem lá de São Paulo, que vem lá do Mato Grosso, que vem do Piauí. Então, esse fator desses produtores que são estudiosos, que são ligados a essas questões e que estão em associações como o GAAS, só isso aí aumenta muito a capacidade do produtor em tomar a decisão correta na hora certa. Já existe algum estudo de quanto por cento dos produtores atualmente já são conscientes dos benefícios dessa agricultura regenerativa? Eu não tenho esse dado, eu acho que não existe, mas que é uma tendência, e principalmente para as questões que nós não abordamos ainda. Se você vai exportar para países como a Europa, a América do Norte nem tanto, mas a Europa, o que acontece? Está se trabalhando nesse momento em formas de conceder. Eu participei ativamente, na verdade nós estamos falando que o Regenera Cerrado realizou o workshop, que foi no dia 29, é verdade, que foi numa quinta-feira. Mas desde domingo nós estamos reunidos, domingo à tarde, nós reunimos lá no campus, então de domingo a quarta-feira nós ficamos reunidos discutindo a continuidade do Regenera, discutindo os índices. A gente precisa chegar em um índice, Divino Ronaldo, que vai falar assim, a fazenda do Rogério Vian, ela tem o selo de que, de fato, o alimento produzido ali, a soja, o milho produzido naquela propriedade, é agricultura regenerativa. Até então, isso não é muito claro. Qual o conjunto mínimo de técnicas que é considerado agricultura regenerativa? Porque você faz rotação de cultura, você faz plantio direto, você cumpre a APP, o percentual da APP, você tem terraços, tá. Divino Ronaldo, várias vezes eu saí da reunião porque os produtores e pesquisadores reunidos discutindo, ainda não conseguimos até o momento, definir, tá, mas qual a quantidade mínima de técnicas utilizadas que você vai chancelar a fazenda do Rogério Vian para que aquela fazenda, de fato, desenvolve técnicas de agricultura regenerativa. Então, quando acontecer isso, é que nós vamos chegar claramente em ter um produto que a União Europeia pague um preço maior por ele e que a gente defina exatamente essas questões de custo de produção, que o preço que ele vai comercializar influencia, obviamente, no saldo, né, do gasto para produzir, do que sobra. Então, no momento, eles estão definindo esses índices. Depois, a ideia, o Eduardo Martins, por exemplo, que é o presidente do GAAS, que faz muito essa ponte. A gente vai precisar chegar no Ministério da Agricultura, aprovar uma legislação, igual já existe, para você... O que certifica se um produto é orgânico? Isso já tem na literatura. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que ser cultivado em solo, a aeroponia ou hidroponia, o cultivo em água, não pode ser considerado orgânico. Da mesma maneira, nós vamos caminhar para a agricultura regenerativa. A soja vai chegar num nível de rastreabilidade como o algodão chegou hoje, né? Como algumas lavouras de café, né, já chegaram. Você ter todo um histórico ali, né? Eu até te sugiro fazer uma reportagem sobre os produtores de café
do sul de Minas Gerais que estão também interessados e já trabalhando com técnicas de agricultura regenerativa, porque eles sabem que esse café, depois certificado, com provavelmente os índices que nós vamos desenvolver aqui no sudoeste goiano para a soja, milho, darão uma boa indicação para eles lá no sul de Minas. Eles sabem muito bem que o café terá um valor maior, um valor agregado maior, porque muito desse café de boa qualidade é exportado para a Europa. E a Europa se preocupa muito com essas questões. Da mesma maneira, nós já temos notícias de produtores do que você mencionou aí, a cultura do algodão, que é uma cultura também que utiliza pesadas adubações e aplicações de inseticidas, que esses produtores já estão desenvolvendo no Mato Grosso técnicas para ir caminhando para uma produção de algodão via agricultura regenerativa. Excelente dica que você me deu. Eu estarei, inclusive, no mês de outubro, a convite da Universidade Federal de Viçosa, estarei participando de um evento lá e eu já vou aproveitar para fazer essa reportagem aí que você me sugeriu ali em Minas Gerais. Meu amigo, que bom essa prosa nossa, que coisa boa. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. E eu acho que o único problema nosso é ficar muito tempo sem falar um com o outro. A gente precisa conversar mais. Mas olha, eu sei que o seu tempo, a sua agenda é cheia. Mas para assuntos tão importantes como esse, mostrar que Rio Verde, o Instituto Federal Goiano, e não só o Instituto Federal Goiano, as demais instituições de ensino na nossa cidade, têm desenvolvido muitas tecnologias mais voltadas para uma produção mais sustentável do ponto de vista ambiental e, inclusive, econômico. Então, é muito bom, um prazer, estarei, isso é prioridade, esse tipo de convite. Fabiano, muito obrigado, um abraço para você. Um abraço, obrigado. Eu conversei com o Fabiano Guimarães Silva, que é o diretor-geral do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, o famoso IF Goiano. E o tema da nossa entrevista foi os impactos da agricultura regenerativa. Você já conhecia a agricultura regenerativa? Se não, deixa um comentário aí para a gente, se inscreva nesse canal, deixa um like, compartilhe com outras pessoas. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.